Eu sou o diácono Eric Molo. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia, um programa de catequese, de história da igreja, que tem tudo a ver com a história da igreja. O programa de hoje, né? Olha só, você provavelmente conhece aquela famosa edição do Catecismo da Igreja Católica, aquele famoso catecismo de capa amarela, que foi promulgado no papado do Papa João Paulo II, na década de 90, no início da década de 90. É o atual catecismo em vigor na igreja, né? É um resumo mais atualizado de toda a fé católica, é bem conhecido. Antes dele, teve uma edição também muito famosa, conhecido como Catecismo de São Pio X, durante muito tempo, né? Foi muito útil e é útil até hoje em toda a igreja, né? A sua catequese, o resumo, etc., que ele traz da fé católica. Mas existe na igreja primitiva, e olha, quando eu estou falando primitiva, você pode apostar que é primitiva mesmo. É lá no início da igreja, ainda na era apostólica, de uma espécie de catecismo, de um pequeno catecismo, que foi muito útil e é ainda hoje para todo mundo que se interessa por essa história do início da igreja católica, pela doutrina da igreja católica e por algumas verdades de fé que estão de pé até hoje, para a gente ver e atestar que estava presente na era dos apóstolos. Estou falando da Didaquê. É um antigo catecismo, um pequeno catecismo chamado Didaquê, que contém então algumas verdades de fé que foram elaboradas, como eu disse, nos primeiros anos do cristianismo. É sobre isso que nós vamos conversar no programa Eclésia de hoje. Vamos conversar sobre a Didaquê, o mais antigo catecismo da Igreja Católica que se tem notícia. Ao meu lado, o Padre Guido Montinelli está aqui, como de costume. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric. Boa noite para cada um de vocês, prezados amigos. Hoje falamos sobre uma língua um pouco diferente, Didaquê, uma palavra que nós não usamos no nosso dicionário, é uma palavra grega que se identifica com a doutrina dos primeiros tempos da Igreja, em pleno acordo com a doutrina dos apóstolos. Por isso adquire um valor extraordinário. Se não for uma espécie de catecismo cristão. Eu diria que é um verdadeiro catecismo Melhor, cristão. Padre, o senhor tem razão. Exato, dos primeiros tempos. Foi escrito lá pelo ano 60 até 90, quando viviam ainda vários apóstolos, certo? E se formavam as primeiras comunidades cristãs. Gente, olha que Jesus, quando enviou os apóstolos, não entregou nenhum papel para os apóstolos. E na história cristã não temos nenhum documento assinado por Jesus. Mas os apóstolos conseguiram, iluminados pelo Divino Espírito Santo, transmitir na íntegra toda a doutrina que Jesus, em 3 anos de belíssimo ministério público, havia ensinado. Padre Guido, já iniciando a nossa conversa, entendendo um pouco mais sobre esse importante documento, a Didaquê, antes ainda, né, vou abrir um parênteses aqui, o senhor que é doutor em teologia bíblica, aliás, a sua especialidade nos seus estudos, quando o senhor fez o seu doutorado, o senhor se dedicou bastante tempo a estudar o Antigo Testamento, né, Padre Guido? Sim, exato. De cabeça, Padre Guido, aproximadamente, eu sei que nós nem combinamos isso, mas o Antigo Testamento, ele demorou mais ou menos quanto tempo para ser escrito? Lá dos primeiros textos até os últimos textos do Antigo Testamento primeiro. O senhor se lembra? Sim. A história contida no Antigo Testamento abrange um período de 1850 anos. Puxa vida. Sim. Temos várias passagens que foram escritas mais ou menos por 52 autores divinamente inspirados. Certo. Ao passo que o Novo Testamento abrange um período de 98, uma centena de anos. Mais ou menos um século. É um século, isso que eu ia perguntar para o exato. senhor na sequência. Obviamente, o Antigo Testamento, durante muito tempo, cerca de mais de 1800 anos. O Novo Testamento, cerca de um século. Nesse Novo Testamento, que são 27 livros, né, Padre Guido, se não me falha a memória? 27 livros, sim. Estamos, inclusive, em pleno acordo também com a família de todos os protestantes e crentes. Ah, é verdade, porque alguns livros que estão faltando na Bíblia protestante não diz respeito ao Novo Testamento, Não, né, Padre Guido? quanto aí estamos em paz, como se diz, né? Problema do Antigo Testamento, porque toda a família protestante tirou ou não reconhece até hoje como divinamente inspirados 7 livros. No Novo Testamento, Padre Guido, o senhor já falou isso aqui em outras oportunidades, mas eu sempre gosto que o senhor repita porque é importante. Dentre os textos do Novo Testamento, a parte mais antiga que se tem notícia, que foi primeiro escrito então no Novo Testamento, são as cartas de Paulo? No Novo Testamento, sim.
temos que admitir isso, né? Que apareceram primeiro, durante a vida missionária, apareceram as cartas de Paulo, depois apareceram as cartas também de outros apóstolos. Como, certo? Por exemplo, o próprio Pedro, João, Tiago, Judas, né? E depois, lá pelo ano 60 ou 62, apareceu o primeiro evangelho escrito por um homem que nunca viu Jesus. A coisa mais bela é esta aqui, olha a presença do Divino Espírito Santo. Estou falando de Marcos, ou João Marcos, que era o nome completo, né? Que escreveu, e faz questão de dizer que ele não viu Jesus, mas escreve com fidelidade diante do que ele ouviu diretamente dos apóstolos, sem saber que o evangelho dele, que é o mais curto, somente de 16 capítulos, se tornaria, diácono Eric, como texto base para o evangelista, e aí sim, apóstolo Mateus, escrever o seu evangelho de 28 capítulos. Então quer dizer que por volta do ano 62, 63, sim, apareceram os evangelhos. E uma coisa que é bom dizer para os nossos amigos é que na nossa Bíblia estão colocados como abertura do Novo Testamento, primeiro os evangelhos e depois as 21 cartas. Mas cronologicamente falando, primeiro foram escritas as cartas. As cartas são mais e antigas. Depois apareceram os evangelhos. No final do primeiro século, já chegando no final dele, né, por volta 98, por volta do ano 100, antes da morte de São João, ele escreveu o último livro do Novo Testamento, que é o Evangelho, que é o Apocalipse de São João, né? O São João morreu logo depois, por volta ali do ano 100, né, Padre Guido? Exato. Então, para que eu estou dizendo essa introdução? Porque esse documento que a gente está conversando no programa de hoje, a Didaquê, que foi escrito então por volta do ano 60 até o 90, a gente pode afirmar com segurança que ele é tão antigo quanto os evangelhos, Padre Guido. Sim, praticamente podemos fazer esta afirmação. É que este catecismo primitivo, digamos, cristão, foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano de 70. Certo. Né? Se tornou, porém, um texto oficial do conhecimento da doutrina. Este catecismo faz referência aos evangelhos, a várias cartas também, né, que já estavam circulando, pena que muitas cartas dos apóstolos, especialmente de Paulo, se perderam para cá e para lá, né? Mas se tornou a Didaquê o primeiro texto base de catequese para conhecer a doutrina de Jesus em pleno acordo e sintonia com a doutrina apresentada e pregada pelos apóstolos. É por isso que a Didaquê também é conhecido como instrução dos 12 apóstolos, sim, porque está muito próximo da era apostólica. Agora, Padre Guido, é possível saber onde foi escrito e qual a finalidade? Sim. Bom, o lugar trata-se da Palestina, ou até alguns outros biblistas falam mais da Síria do que da Palestina. Certo. Com a finalidade de preservar e praticar a doutrina dos apóstolos, para que não pudéssemos dar espaço ao nascimento de nenhuma outra teoria religiosa que pudesse distorcer, digamos assim, o significado do que aconteceu na vida de Jesus. Certo. Portanto, é de um valor extraordinário. Podemos já de antemão dizer que até hoje é um documento precioso. Claro que no decorrer do tempo tantas coisas se modificam até para o melhor. Por exemplo, nesta primeira evangelização não existia, liturgicamente falando, a estrutura da Santa Missa como hoje. Ainda estava sendo organizada, né? Começava a ser organizada, né? Se fazia questão de ler algumas cartas ou trechos de cartas, receber a comunhão, e levar até os fiéis levavam a comunhão em casa, para os familiares doentes. Olha só, até isso, né? A igreja estava começando a organizar-se bem melhor. Hoje, os tempos modificaram, mas o conteúdo, a essência do catecismo é válido para sempre, também no dia de hoje. Esse documento, que é composto por 16 capítulos, Padre Guido, provavelmente não foi uma única pessoa que escreveu, né? Não. Foi um grupo de pessoas
que conheceram pessoalmente os apóstolos, ouviram testemunhas oculares da época de Jesus. Não esqueçamos, repito, o período de 60, 70 anos, né? Portanto, na primeira grande evangelização. As pessoas vinham até curiosas para conhecer algo a mais da doutrina. Por isso, temos que louvar a Deus que já no começo da evangelização inspirou estas pessoas para que pudessem escrever com segurança partes doutrinais, né, do conteúdo dogmático. Para estudar Didaquê, tem uma pequena divisão que fica um pouco mais fácil da gente entender. Na primeira parte, né, a Didaquê apresenta os caminhos que o homem pode escolher, né, como a vida e a morte, e outras orientações na conduta dos fiéis, né, Sim, Padre Guido? Exato. Ao passo, vou terminar esta bela sua colocação, que na segunda parte já se trata de um comportamento dos fiéis diante dos sacramentos. A segunda parte dedicada mais aos sacramentos. Mais aos né? sacramentos, Então, não deixa de ser conduta também dos fiéis, porém mais voltada para os sacramentos. Para o sacramento. A vida sacramental com os seus efeitos na vida do autêntico cristão. Por isso podemos dizer uma primeira parte doutrinal para conhecer um pouquinho o carisma da vida cristã. E depois este carisma aplicado no dia a dia, através das boas obras e sobretudo da graça santificante que cada um dos 7 sacramentos transmite para a pessoa que o recebe. Bom, para você ter ideia de como é antigo, né? Já que ele começou a ser escrito por volta dos anos 60 da era cristã, como os estudiosos afirmam, Pedro e Paulo morreram no ano de 67. Né? Pedro estava vivo, Paulo estava vivo ainda quando essa organização desse pequeno catecismo, né, que é composto por 16 capítulos, estava começando a ser escrito. Ou seja, é antigo, é importante, obviamente é válido até hoje e atesta verdades de fé incontestáveis, né, da nossa fé católica. Exato. Eu diria mais ainda. Pois não, Padre Guido. É um livro, a Didaquê, que muitas pessoas não conhecem. Até hoje não conhecem. Isso é verdade, Padre Guido. Tem muita gente que não conhece mesmo. Não conhece. Para ter uma ideia, podemos pegar a Bíblia e na parte dos livros didáticos ou sapienciais, encontramos o livro dos Provérbios. Estão registrados mais de 3.000 provérbios. Mais ou menos é um esquema como o livro dos provérbios, a Didaquê. Isto é, frases curtas, cheias de significado e aplicadas ao estilo da vida do cristão.